Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você pode digitar Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos para você que é meu seguidor. Então, meus endereços digitais estão à disposição. Para ir direto ao Instagram, que atualmente é um dos canais mais procurados, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 18 de março de 2025, terça-feira, segunda semana da Quaresma na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito nós temos a missa própria com o prefácio da Quaresma. E para a comemoração, o presidente da celebração eucarística ou da palavra pode optar por relembrar a vida de São Cirilo de Jerusalém, que foi um bispo e doutor da igreja. Portanto, existe esta possibilidade. Ou a missa comum, ou então São Cirilo de Jerusalém, em memória. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados. Porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 49, na Bíblia Vulgata, ou 50 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 9, 16 BC, 17, 21, 23, refrão 23b. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos o refrão. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente
eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre os textos de hoje. Olha, Deus tem o coração aberto e disposto a acolher os que reconhecem e corrigem as próprias falhas. Nós devemos celebrar com sincero desejo de cultivar a humildade, a coerência no falar e no agir. Ao reconhecer as graves consequências sociais do seu pecado, o povo manifesta seu arrependimento ao Senhor, contando com sua misericórdia. Somos convidados a trilhar o caminho da conversão. Somos pecadores, portanto, limitados. Uma boa razão para tratar a todos com misericórdia, como o Pai Celeste nos trata. Como discípulos do reino, devemos obedecer à palavra de Deus e ter como único guia Jesus Cristo, modelo de todo aquele que se põe a serviço. Vejamos o que diz aqui a Bíblia Pastoral 1990 sobre Mateus 23, versículos do 1 ao 12. Jesus critica os intelectuais e os líderes da classe dominante que transformam o saber em poder, agindo hipocritamente e oprimindo o povo. Na nova comunidade de Jesus, todos são irmãos, voltados para o serviço mútuo e reunidos em torno de Deus, que é Pai, e de Jesus, que é o único líder
e que veio para servir. Temos um comentário aqui importante, uma Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu achei pertinente para colocarmos aqui. Os fariseus eram snobs. O Evangelho fala, né, da postura deles, com suas roupas chamativas. Eles achavam realmente que eram melhores que o restante do povo. Acreditavam que, por saberem muita coisa sobre as Escrituras e sobre os costumes religiosos, Deus gostava mais deles do que dos outros. Jesus viu essa atitude vaidosa deles e não gostou. Jesus disse aos seus discípulos que o reino de Deus não é formado de pessoas especiais. As pessoas que seguem a Jesus são todas iguais, são irmãos. E ele ama a cada uma dessas pessoas da mesma maneira. Vamos agora aos santos do dia 18 de março. Santo Anselmo, bispo de Lucca, é santo de 18 de março. De acordo com o site do Vaticano, Anselmo foi um dos homens mais cultos do seu tempo. Guiado pelo seu tio homônimo, que foi Papa, o Papa Alexandre II, tornou-se bispo de Lucca em 1074, rejeitando as regalias de Henrique IV, renovou a vida espiritual e monacal. Faleceu em Mantua em 1086, onde era venerado. No ano seguinte já era santo. Santo Anselmo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 18 de março, São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. Vamos saber um pouco da história desse santo? De acordo com o site do Vaticano, São Cirilo de Jerusalém, bispo, nos anos conturbados da Igreja, no IV século, é celebrado no dia 18 de março como doutor da Igreja. Foi exilado 3 vezes em defesa férrea de sua fé pelos hereges arianos. Cirilo de Jerusalém é famoso pelas suas catequeses, que fazia aos catecúmenos, aqueles que estudavam a religião para serem batizados. Embora o testemunho e palavras claras e penetrantes de Cirilo de Jerusalém remontem aos primeiros séculos do cristianismo, ainda hoje são muito oportunas. Proclamado doutor da Igreja em 1882 pelo Papa Leão XIII, seus escritos inspiram 2 importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e a Dei Verbum, sobre a revelação divina. A exigência de formar o povo à verdade sempre orientou a ação e a obra pastoral deste santo. Cirilo de Jerusalém provavelmente nasceu em Jerusalém mesmo, no ano de 315, no início do período de Constantino, quando o cristianismo saiu da clandestinidade e se tornou religião oficial. Desde criança recebeu a prática da fé dos pais e na sua juventude praticou a ascese e viveu a pobreza e o celibato, ou seja, dedicou-se sempre à oração mais profunda. Aos 30 anos foi ordenado sacerdote e imediatamente se dedicou à preparação dos catecúmenos, ao sacramento do batismo. Naqueles anos, nasceram suas famosas 24 catequeses, nas quais demonstra uma excelente formação literária centralizada no estudo da Bíblia, seu rigor doutrinal unido à sua capacidade inata de transmitir conceitos metafísicos mediante uma linguagem simples e evocativa, não passam despercebidos. Tanto que por volta do ano 384 foi consagrado bispo de Jerusalém, sucessor de Máximo.
Como bispo, Cirilo destacou-se por sua atitude pacífica e capacidade de meditação, virtudes que, no entanto, não atenuaram a firme ação contra a divisão da comunidade, a heresia e os maus costumes. Defendeu a pureza da fé e incentivou a renovação espiritual. A igreja, na época, atravessava um período difícil por causa das correntes heréticas e dos fortes contrastes teológicos com os arianos perversos. Embora Cirilo de Jerusalém seja recordado por alguns como simpatizante das teses arianas, sobretudo na sua juventude, nas disputas cristológicas adotou com decisão o símbolo niceno proclamado pelo primeiro concílio ecumênico de Niceia. Essa sua tomada de posição causou inimizade com os arianos, que ao negar a Jesus a igual divindade do Pai, não puderam aceitar a firme defesa da consubstancialidade por parte de Cirilo. Por isso foi destituído do seu cargo em 357 pelo próprio bispo, que o havia consagrado 9 anos antes. Então, olha só, o próprio bispo, foi uma situação bem difícil esta. Acácio, de Cesareia, da Palestina, ele destituiu Cirilo de Jerusalém. Este último, ao acusar Cirilo de erros doutrinais, pretendia que a sede de Jerusalém fosse submetida a Cesareia. Depois de um concílio episcopal, em 359, Cirilo foi reabilitado, mas expulso pela segunda vez, por causa de pressões de Acácio sobre o imperador Filoariano, melhor dizendo, que era ligado ao arianismo, Constâncio. Com a morte do soberano, o prelado de Jerusalém retomou seu cargo, mas por pouco tempo, pois até o imperador Valente lhe era hostil e o condenou ao exílio, de 367 a 378. Ao término deste longo período, graças ao benefício de Teodósio, o bispo Cirilo pôde finalmente voltar a tomar posse na cátedra de Jerusalém e em 381 participou do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, onde firmou o símbolo niceno-constantinopolitano. Segundo Cirilo de Jerusalém, o cristão é portador de Cristo e o catequista deve fazer ecoar com a sua voz a palavra de Deus, pois a missão que o bispo de Jerusalém desempenha e ainda continua a desempenhar hoje, revelando à comunidade eclesial a beleza dos sacramentos e dos fundamentos da fé católica. Então, essa é a missão do catecúmeno, né? São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. É uma história interessante esta, né, de São Cirilo de Jerusalém. Foi destituído, depois voltou ao cargo, depois foi destituído, voltou ao cargo. É uma situação bastante difícil, né? Mas triunfal no fim. Santo de 18 de março. Santo Alexandre de Jerusalém, bispo e mártir. Faleceu mais ou menos no ano 250. Ano 250 foi o ano de seu óbito. Alexandre de Jerusalém criou na cidade santa uma preciosa biblioteca e fundou uma escola. Sofreu martírio com avançada idade por recusar-se a negar a sua fé em Cristo Jesus. Santo do dia 18 de março, São Frediano, bispo.
Faleceu mais ou menos em 588. Natural da Irlanda, reuniu em Lucca, Itália, uma comunidade de monges em torno de si. Desviou o curso do rio Séquio, tornando mais fértil a terra, e converteu os lombardos à fé católica. Santo do dia 18 de março, São Braulio, bispo, falecido em 651, foi discípulo e amigo de Santo Isidoro de Sevilha, nomeado bispo de Saragoça, na Espanha. Ajudou o mestre na restauração da disciplina eclesiástica em toda a Espanha. Santo do dia 18 de março, Santo Eduardo II, rei, faleceu em 978. Batizado por São Dunstano, governou sabiamente a Inglaterra, sob orientações desse santo. Foi assassinado numa conspiração contra o trono. Santo do dia 18 de março é São Salvador Grionesos de Horta, religioso. Morreu em 1567. Foi um religioso franciscano de Barcelona, Espanha. Por seus dons de taumaturgo, ou seja, fazia milagres intercedendo junto a Deus, foi incompreendido e perseguido pelos seus próprios confrades. Santa do dia 18 de março, quase santa, né? É uma bem-aventurada, já foi serva de Deus, é bem-aventurada e falta agora só a canonização. É a beata Marta de Bouteiller, virgem, que faleceu em 1883. Marta Le Bouteiller foi uma religiosa das Irmãs das Escolas Cristãs da Misericórdia. Viveu no mosteiro de Saint-Savin-le-Vicomte, na França, dedicando-se aos serviços mais humildes. Olha, uma história de uma santa que seguiu aquilo que Jesus mandou, ser humilde na nossa vida. Não? O último será o primeiro lá no céu, né? O último aqui na terra. Os últimos serão os primeiros. Santa do dia 18 de março, quase santa, é uma beata, Beata Celestina da Mãe de Deus, virgem. Faleceu em 1925. Fundou na cidade de Florença, Itália, a congregação das Filhas Pobres de São José de Calazans. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai Celestial. Até o Pai terreno nos dá um não de vez em quando vê que é o melhor para o filho. Imagine o Pai eterno, o Pai do céu, que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, não rejeite o não de Deus, aceite. O não de Deus pode ser um sim futuramente. É um não naquele momento, mas pode ser um sim depois. Muitas vezes a gente recebe um não hoje porque vai valer para o bem de nós mesmos. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, Maranatá ou Maranata, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem estiver na amizade com Deus vai ter um corpo com novas propriedades, um corpo glorificado e transfigurado, como o de Jesus, quando ressuscitou e mudou sua aparência, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição, entrou no cenáculo sem precisar abrir portas,
entrou pela parede, podia beber, comer ou não comer e nem beber, tanto faz. Elevou-se ao céu na frente dos discípulos, ascendeu ao céu. Teremos um corpo parecido com o de Jesus ressuscitado e dos anjos de Deus. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas numa só divindade, numa só natureza divina, numa só essência divina, numa só substância divina. Como se fosse um ramo com 3 folhinhas. Já viu um ramo com 3 folhinhas? As 3 folhinhas estão ali unidas ao ramo. Pense bem nisso. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque ninguém sabe o dia de sua morte. E devemos chegar ao céu arrependidos das nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral para ir ao YouTube, blog e Facebook, Paulo Roberto Maciel.